Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre regimes totalitários, tá? Tanto de direita quanto de esquerda. Primeira situação que nós temos que entender como que o totalitarismo surgiu como uma opção política, tá? Nós temos que entender que o totalitarismo, principalmente pensando no nazifascismo, né, no totalitarismo de direita, ele surgiu com o objetivo de resolver, né, os conflitos que existiam entre trabalhadores, né, observem aqui no slide, e burguesia, tá bom? Então isso acabou provocando essa crise das democracias. Uma outra situação que nós vamos discutir aqui ao longo dessa aula é a seguinte, deixa eu pular o slide, isso, né? Então o totalitarismo de direita, ele foi uma resposta ao fortalecimento do socialismo. Então as ideias socialistas vinham crescendo na Europa, e aí o totalitarismo de direita surgiu como uma solução, a oposição a esse socialismo, né? Onde a burguesia preferiu perder a sua liberdade do que perder os seus meios de produção, beleza? Então, para não perder os seus bens, né, eles apoiaram o nazifascismo. Quais foram as principais características, né, desse regime centralizado, desse regime autoritário, né, que foi o fascismo, né? Podemos falar de fascismo quando falamos de Itália, de Alemanha, de Portugal, de Espanha, beleza? Então, como o fascismo italiano foi o primeiro movimento de extrema-direita, nós utilizamos essa nomenclatura fascismo para identificar os demais, com uma observação. Por exemplo, eu tenho que falar fascismo português, fascismo espanhol, fascismo alemão. Mas se eu falar, por exemplo, nazismo foi só na Alemanha. Se eu falar salazarismo, foi só em Portugal. Franquismo, só na Espanha. Beleza, galera? Então, nós tínhamos entre as características, voltando aqui, o unipartidarismo, né? Uma característica simples de entender, né? Uma ideia de que só deveria existir um único partido político. Outra ideia também relacionada ao nazifascismo foi o expansionismo, conquistando novas terras, novos espaços para garantir os interesses desse povo, dessa nação, tá? Isso acabou agregando muito bem ao conceito que o Hitler desenvolveu na sua obra Mein Kampf, né, chamado de espaço vital, o espaço necessário para a sobrevivência, nesse caso do povo alemão. O militarismo, né, o aumento dos contingentes militares, né, com investimentos em armamentos, tecnologia bélica, que seria, né, algo extremamente necessário para essa política imperialista. Nós estamos falando de uma consequência, né, da Primeira Guerra Mundial. O nazifascismo foi uma consequência da crise estabelecida com a Primeira Guerra Mundial. As humilhações, os problemas econômicos, tudo isso favoreceu, né, a ascensão do nazifascismo. O anticomunismo, beleza? As pessoas, então, em oposição ao socialismo, aceitavam tudo, inclusive o autoritarismo, né, desses regimes totalitários. Melhor um regime totalitário onde eu perca minha liberdade de pensamento, de expressão, do que perder as minhas propriedades. Isso, né, num discurso de uma alta burguesia que acabou chegando a camadas populares. Beleza? As camadas populares foram envolvidas por esse discurso de não perder as suas propriedades, apesar de que eles não tinham nada, né? Mas tudo bem. Antiliberalismo, né? Um conceito que inclusive cria uma dificuldade muito grande por algumas pessoas de aceitar que o nazismo, o fascismo italiano, o franquismo, o salazarismo foram regimes de direita, né? O antiliberalismo seria a oposição à não interferência do Estado, né, na economia. Então, para um regime totalitário de direita, o Estado deveria interferir em tudo, inclusive na economia,
para garantir o capitalismo como estrutura. A oposição que nós vamos perceber aqui, né, nos regimes totalitários de direita seria ao estruturante, o liberalismo, não a estrutura, o capitalismo. Entenderam? Uma coisa é o estruturante, a filosofia econômica. Outra coisa é a estrutura econômica. A estrutura seria mantida, o capitalismo seria mantido, mas com um novo estruturante, com um regime que iria interferir na economia, né, interferir em tudo na realidade para garantir essa oposição ao socialismo. Um nacionalismo exacerbado, né, exaltado também como uma característica, beleza? Então, exaltação de tudo enquanto dentro da nação. Então, a sua nação ela é mais importante que as outras, beleza? Ela é superior às outras. Não é só um nacionalismo, é um nacionalismo exaltado, exacerbado, além do limite. Então, a pessoa, além de fortalecer a sua nação, ela sente que a sua nação é superior às demais, beleza? A ideia de totalitarismo, o que seria o conceito de totalitarismo? Seria um conceito no qual o cidadão ele está abaixo do Estado, beleza? Você, cidadão, existe para servir ao Estado, para servir ao governo, para servir ao coletivo. Diferente, por exemplo, de uma democracia, onde o Estado existe para nos servir. Tudo bem que a nossa democracia, o Estado é uma merda, ele não serve da forma que deveria, mas nós temos que entender que, na teoria, na democracia, o Estado existe para nos servir. No totalitarismo, nós existimos para servir ao Estado, beleza? Existe uma inversão de papéis nesse processo. Culto à personalidade, beleza? Nós temos lideranças carismáticas, Hitler, Mussolini, Francisco Franco, Antônio Salazar, que vão aproveitar desse carisma e criar um culto à personalidade. Não vamos esquecer também do Stalin nesse processo de culto à personalidade, um processo de alienação, fazendo com que as pessoas acreditassem que essas figuras eram a salvação para o Estado, a salvação para o governo, beleza? Na nossa observação, nosso, né, IPC importante pra caramba, são ditaduras, beleza? Onde a censura seria muito utilizada, os sindicatos controlados, um regime extremamente centralizado, né? Todo totalitarismo é uma ditadura, mas nem toda ditadura é um totalitarismo. Cuidado, beleza, galera? Bem, avançando, vamos começar a exemplificar esse processo. Vamos começar a falar das formas, né, de fascismo, beleza? Então, vamos falar do caso italiano, do caso alemão, do caso soviético, do português e do espanhol a partir de agora. Bem, a Itália saiu muito prejudicada na Primeira Guerra Mundial. Acredito que vocês lembrem que a Itália ficou por um período muito curto, ela abandonou a guerra já em 1915, né, com a promessa de receber compensações, territórios, riquezas, mas essas compensações não aconteceram. A Itália teve, no final das contas, um alto gasto, né, perdas econômicas e humanas enormes, e não teve nenhum retorno na sua participação e, né, saída da Primeira Guerra Mundial. Esse processo acabou favorecendo a criação em 1919 do Fascio, do Partido Fascista, beleza? Do Partido Fascista, ele vinha então dessa palavrinha, fascio, feixo, que era um símbolo lá do Império Romano. Então eles se apropriaram de uma ideia lá de Roma, já que a Itália, né, é berço da civilização romana. Essa ideia, né, do fascio é a seguinte: acreditava-se naquele momento lá do Império Romano, né, que a população, o fascio, o feixo, dava sustentação ao imperador, que era simbolizado por um enorme machado. Então esse feixo de madeira dava sustentação ao imperador, esse machado,
que era utilizado inclusive para decapitar os inimigos políticos do imperador. Então nós estamos voltando a essa ideia onde a população é o fáscio, é o feixo, que vai dar sustentação ao totalitarismo, a um regime muito centralizado, beleza? Vai dar sustentação ao Mussolini. O Mussolini, que foi eleito logo após a criação do Partido Fascista, e aqui em 1922, em outubro de 1922, nós tivemos a chamada Marcha sobre Roma, que foi um evento que marcou a ascensão de Mussolini à frente do governo italiano, beleza? Foi uma longa marcha que fez uma oposição a Vítor Emanuel. Vítor Emanuel posteriormente não resistiu e acabou abdicando do trono, beleza? Essa abdicação ocorreu por volta de 1925. Então essa ditadura de Mussolini foi marcada por fraudes, por perseguições, por uma reestruturação da economia, uma economia controlada pelo Estado, pelo Mussolini. Nós tivemos uma grande perseguição, exemplo que aconteceu com Gramsci, beleza? Por essa ditadura de Mussolini, por esse regime, né, totalitário de extrema direita, o fascismo ou fascismo italiano. Bem, em fevereiro de 29, Mussolini deu um passo importante no seu processo de consolidação da sua ditadura, a partir do momento que ele fez um acordo com a Igreja Católica, chamado de Tratado de Latrão. Como assim, galera? Vamos voltar bastante na nossa matéria e refletir sobre um ponto lá da unificação italiana. Quando a Itália se unificou, surgiram pendências com a Áustria e com a Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitava a unificação, beleza? Então a Igreja ela fazia oposição aos governos, fazia críticas aos governos. Para acabar com essas críticas, Mussolini então fez um acordo com o Papa Pio XI, né, que tornou o Vaticano independente, autônomo da Itália. Nós temos o Vaticano como um país, né, uma cidade-estado. O menor país do mundo seria o Vaticano, chefiado pelo Papa, pelo líder da Igreja Católica. Então esse acordo fez com que a Igreja, né, parasse de tecer tantas críticas ao governo, nesse caso de Mussolini. Aqui nós temos uma imagem do Vaticano, né, uma imagem muito bonita. Vamos falar um pouquinho de Hitler, né? A Alemanha. A Alemanha, ela foi muito humilhada pelo Tratado de Versalhes, pelo segundo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial, tendo que pagar indenizações, perdendo territórios, perdendo parte do seu parque industrial, parte dos seus exércitos, do seu poderio bélico. A Alemanha foi muito humilhada e se afundou numa crise a partir desse processo, beleza? Observem na tabelinha abaixo aqui, né, a questão dos desempregados na Alemanha. Olha, né, a comparação entre mês a mês, janeiro, julho, né? Quando chegamos em 32 e 33, o auge aqui dessa crise, desse desemprego na Alemanha. E aí o que nós temos que lembrar na questão da Alemanha? A Alemanha foi muito prejudicada. Só para vocês terem uma ideia, em 1923, um dólar norte-americano ele chegou a comprar 4,2 trilhões de marcos, né, que era moeda alemã, beleza? Dava para encher aqui minha casa, meu apartamento todinho de moeda alemã, e tudo isso só com $1. Então imagine o tamanho dessa crise para essa Alemanha. Todas essas humilhações provocaram então um forte sentimento de revanchismo. A Alemanha, ela queria dar o troco, beleza? Ela queria dar o troco na suas inimigas, né, da Primeira Guerra Mundial, na França, na Inglaterra, beleza? Ela queria devolver as humilhações, tá bom? Bem, avançando mais um pouquinho, nós tivemos, né, Hitler então criando um partido, né, o Partido Social Operário dos Trabalhadores Alemães. Esse partido, né, tinha dentro
os seus camisas pardas, né, um grupo que fazia ataques. Dentre esses ataques, nós temos que falar sobre a tentativa de golpe de 23, no Push de Munique, quando Hitler tentou tomar o poder, foi preso, e durante esse período preso, esses 6 meses que ele ficou preso, foi quando ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta, onde ele culpava alguns grupos pelo desastre alemão, né, e fortalecia suas ideias, né, de antissemitismo, a teoria do espaço vital, a ideia do arianismo, beleza? As suas teorias, as suas teses que foram defendidas principalmente no contexto beligerante da Segunda Guerra. Então, Mein Kampf, né, a Bíblia do nazismo, defendia ideias como o arianismo, como o antissemitismo. O arianismo, simplificando, seria a ideia de que existia uma raça pura, não corrompida, que seria a raça germânica, o povo germânico, beleza? Austríacos e alemães, já que Hitler era austríaco, né, faziam parte desse arianismo, um grupo que não se misturou e, devido a essa pureza, essa superioridade, deveriam comandar os demais. Em 1933, né, apoiado pela burguesia, Hitler assumiu um cargo de primeiro-ministro. Como que aconteceu esse contexto da ascensão de Hitler a primeiro-ministro? Nós tivemos eleições na Alemanha, beleza? Nessas eleições o Marechal Hindenburg venceu o Hitler, tá? Só que o Hindenburg, através de uma coalizão, né, liderada por Hitler, foi forçado a dar uma chancelaria a Hitler, uma espécie de primeiro-ministro, né? E o Hindenburg faleceu em 1934, beleza? Favorecendo a chegada de Hitler ao poder. Hitler, então, deu um golpe, foi transformado em Führer, em guia do povo alemão, né, levando a Alemanha aí à continuação da Primeira Guerra Mundial, que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial, beleza? Esse resuminho aí para a gente discutir um pouquinho essas questões. Agora, né, sobre o regime soviético, totalitarismo de esquerda. Totalitarismo, ele é ruim, se for de direita, se for de esquerda, de centro, porque o totalitarismo, ele tira as nossas liberdades, é um regime autoritário, é uma ditadura nefasta, beleza? Não temos que apoiar nenhum tipo de totalitarismo. No caso aqui, Stalin, né, ele estabeleceu o seu totalitarismo após a vitória na disputa com Trotsky. Nós discutimos isso lá na Revolução Russa, beleza? Então, o Stalin, ele venceu essa disputa pelo poder com Trotsky, centralizou o poder e iniciou, né, um regime pautado nos expurgos, que era um processo de tortura, de perseguição aos opositores, e os gulags, que eram os campos de concentração dos soviéticos. Os seus inimigos políticos, os inimigos de Stalin, eram perseguidos, eram levados para esses gulags, onde eram eliminados, beleza? Houve um forte culto à personalidade, e aí vale a pena ressaltar, né? Eu já tinha avisado a vocês sobre isso no nosso plano de ensino semanal, né? Que vale muito a pena ler o livro Revolução dos Bichos por conta, né, dessa crítica ao socialismo soviético, uma crítica muito bem elaborada pelo Owen, ok? Nós tivemos ainda, né, o salazarismo. Antônio Salazar, ele implementou uma ditadura, né, em Portugal, que só foi finalizada em 74 com a Revolução dos Cravos, né? Nós tivemos o Oscar Carmona dando um golpe, tomando o poder em Portugal, e aí o seu ministro da Fazenda, Antônio Salazar, conseguiu então, né, alcançar o poder, né? Esse processo em Portugal começou em 26, sendo concretizado a partir de 32 com o Antônio Salazar no poder, beleza? A principal característica do salazarismo foi justamente a questão da perseguição aos meios de comunicação,
né, a liberdade de imprensa, a liberdade individual. Existia uma censura muito grande nesse Estado salazarista, que recebia o nome também de Estado Novo, como, né, nós tivemos aqui no Brasil com o Getúlio Vargas, na ditadura de Getúlio Vargas, marcada também por uma forte perseguição e uma forte censura, beleza? Francisco Franco, né? Na Espanha nós tivemos a vitória da centro-esquerda. Essa centro-esquerda que chegou ao poder, né, ela acabou enfrentando uma oposição da extrema-direita espanhola, porque eles fizeram algumas coisas que não agradaram alguns grupos na Espanha. Reforma agrária, retirada dos jesuítas do controle da educação, beleza? Deram autonomia aos bascos e aos catalães. Toda essa situação acabou provocando essa reação conservadora. E aí o general Francisco Franco, com o apoio de Hitler, com o apoio de Mussolini, iniciou uma guerra civil entre 36 e 39, né, para tentar tomar o poder. Então, de um lado nós tínhamos a Frente Popular, que era esse grupo de centro-esquerda, e do outro a Falange, o grupo do Francisco Franco. A Frente Popular havia vencido a eleição, mas foi retirada do poder durante essa Guerra Civil Espanhola. Nós tivemos, inclusive, pessoas brigadas que tentaram defender essa democracia na Espanha, mas não foram o suficiente. Então, o Francisco Franco, com o apoio de Hitler, com o apoio de Mussolini, acabou chegando ao poder. Um dos episódios mais complicados dessa ascensão aí de Francisco Franco foi o que aconteceu, né, em Guernica. Nós tivemos aí um bombardeio a essa região, a essa vila basca, a vila de Guernica, né? Episódio que foi imortalizado aqui pelo Pablo Picasso na sua obra Guernica, com a utilização, né, da aviação alemã, da Luftwaffe. Hitler utilizou a Guerra Civil Espanhola para testar os seus armamentos, as suas estratégias. Foi uma preparação para a Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? Então, assim, espero ter ajudado vocês nesse vídeo curtinho, tentando resumir um pouquinho esses conteúdos para vocês. Não deixem de ler os textos, não deixem de fazer as atividades, ok? E até a próxima.